A graça e a paz de Cristo seja com a sua vida, né? Nós tivemos um problema na semana passada com a gravação do estudo de número 120 do Evangelho de Mateus. Então, nós vamos pegar esse formato diferente aqui só para não quebrarmos a nossa sequência nos estudos do Evangelho de Mateus, ok? O estudo 120 no Evangelho de Mateus, nós veremos hoje o julgamento religioso perante o Sinédrio, quando o Senhor Jesus é julgado ali por Anás e Caifás, ok? Mateus 26, de 57 a 75 é o texto que nós estudaremos hoje, ok? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, pedimos a Tua bênção e a Tua direção neste estudo. Oramos e clamamos que o Teu Santo Espírito aplique essas verdades em nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Como veremos, Jesus teve dois julgamentos, um religioso e um civil. O julgamento religioso foi promovido pelos religiosos do Sinédrio, conforme Mateus 26, 57 a 68, e o outro foi o civil, realizado por Pilatos e Herodes, lá no capítulo 27, 1 e 2, e depois versículos 11 a 26. Entre os relatos desses dois julgamentos estão as 3 vezes que Pedro negou o Senhor Jesus, tudo que nós veremos posteriormente, né? Registrado lá em Mateus 26, 69 a 75. Vejamos então cada um desses relatos. O relato desse julgamento perante o Sinédrio está registrado nos 4 evangelhos. Você pode ver Mateus 26, 57 a 68, Marcos 14, 53 a 65, Lucas 22, 63 a 71, João 18, 12 a 14 e 19 a 24, ok? E nós fizemos aqui um gráfico comparativo mostrando aqui os atos, os fatos e o que aconteceu, registrado em cada evangelho. Primeiro ato ali, a primeira parte do julgamento, que foi feito, a primeira parte do julgamento religioso, que foi feito na presença de Anás, sogro de Caifás. Mateus não fala nada sobre, Marcos também não, nem Lucas. João diz que Jesus é preso e levado perante Anás, sogro de Caifás, versículo 13 do capítulo 18 de João. A profecia inconsciente de Caifás, né? Nem Mateus, nem Marcos, nem Lucas falam algo sobre isso, apenas João vai dizer lá no versículo 24, versículo 14, e também lá em João 11, 49 e 50, que Caifás, sem saber, estava sendo boca de Deus ali para falar que um só deveria morrer pelo povo. Vocês não, ele disse para os seus comparsas ali, vocês não se dão conta de que deve morrer um só pelo povo, mas isso ele falou profeticamente. Você pode ver isso lá em João 11, 49 e 50. Quanto a Anás interrogando Jesus acerca dos discípulos e da sua doutrina, nem Mateus, nem Marcos, nem Lucas falam nada sobre, mas João diz que ele foi interrogado por Anás. Então ele responde que nunca agiu ocultamente, nem escondeu seu ensino, e que isso era atestado pelos seus discípulos. Ele poderia confirmar, Anás poderia perguntar para os seus discípulos. Jesus nunca ensinou ocultamente ou escondido, ele sempre ensinou às claras, abertamente, para que todo mundo ouvisse. O guarda, outra atitude, outro fato, o guarda agride Jesus e ele responde ao guarda. E ele respondeu ao guarda. Nem Mateus, nem Marcos, nem Lucas falam nada sobre isso. João nos mostra que o guarda dá uma bofetada em Jesus por ter respondido a Anás. Jesus repreende o guarda, você pode ver isso no versículo 22 e 23. E mais um fato aí sobre a primeira parte do julgamento religioso, na presença de Anás. Anás encaminha Jesus a Caifás. Nem Mateus, nem Marcos, nem Lucas falam nada sobre isso, mas João diz que Anás enviou Jesus manietado a Caifás, e isso lá no versículo 24, ok?
A segunda parte do julgamento perante Caifás não é registrada por João. Nós temos agora somente os evangelistas, os sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, registrando. A segunda parte do julgamento perante Caifás e o Sinédrio, agora Jesus não está mais diante de Anás, mas está diante de Caifás. Mateus diz que ele é levado à casa do sumo sacerdote Caifás, versículo 57. Marcos, a mesma coisa, no versículo 53. Lucas não menciona nada sobre ele ter sido levado à casa de Caifás. Os guardas o maltratando antes do julgamento, Mateus, no versículo 57, diz que ele apenas foi preso. Marcos nada diz sobre. Lucas diz que eles zombavam, espancavam, puseram uma venda nos olhos de Jesus e blasfemavam dele, versículos 63 a 65 de Lucas. O outro momento, Pedro de longe acompanhando o julgamento, Mateus diz que Pedro estava no pátio, na casa de Caifás, entre os servos, versículo 58. O Marcos também diz a mesma coisa, que ele estava no pátio, na casa de Caifás, entre os servos, perto do fogo, ali se aquentando no fogo. Lucas nada diz sobre isso e nem João. As falsas testemunhas que foram compradas ou foram subornadas para falar contra o Senhor Jesus. Pedro, de longe, acompanhando o julgamento, as falsas testemunhas, perdão, eu olhei errado aqui. As falsas testemunhas. O Sinédrio tenta forjar falsas testemunhas, distorce as palavras de Jesus sobre o que ele dissera com relação ao seu corpo, e eles aplicaram ao templo de Herodes, que Jesus destruiria o templo e o reconstruiria em 3 dias. Ele falava de si mesmo, falava do seu corpo, da sua morte, e eles maldosamente disseram que ele se referia ao templo de Herodes. Estava prometendo cometer ali um atentado terrorista, seria algo assim. O Sinédrio consegue Marcos diz que o Sinédrio consegue várias testemunhas incoerentes. Elas distorcem o que Jesus havia dito sobre o templo. Praticamente a mesma coisa que Mateus havia dito. Outro fato, Jesus é interrogado pelo sumo sacerdote e ele guarda silêncio. Mateus diz que ele nada respondeu ao sumo sacerdote quanto às falsas acusações, versículos 62 e 63, parte A. Marcos também diz a mesma coisa. Lucas e João não mencionam nada. A única verdade dita e Jesus a confirma. Quando Caifás conjura o Senhor Jesus e exige que ele confesse ser o Cristo, o Filho de Deus, e isso Jesus confirmou. Versículos 63, parte B e 64. Marcos também registra o mesmo. Lucas e João não falam nada. A acusação de blasfêmia, Caifás, quando Jesus confirma, tu dizes que eu sou o Cristo. A Bíblia diz que Caifás rasga as suas vestes, Mateus diz que ele rasga as suas vestes e acusa Jesus de blasfêmia, versículos 65 e 66. Marcos repete o mesmo relato de Mateus. Lucas e João não falam nada. A condenação e a agressão que Jesus sofreu, declararam, os sacerdotes declararam Jesus réu, cuspiram, esmurraram e zombaram dele, versículos 67 e 68. O mesmo registra também Marcos. Lucas e João nada falam sobre isso. Esse gráfico comparativo nos ajuda a compreender o escopo geral do texto, e ainda que seja bem difícil harmonizar completamente os relatos, fica claro para nós que este julgamento feito pelos religiosos teve 2 momentos. Um na presença de Anás e o outro na presença de seu genro Caifás, que presidiu o Sinédrio em sua própria casa. Então vamos nos deter ao texto aqui de Mateus 26, 57 a 68, falando sobre o julgamento perante o Sinédrio. A primeira parte do julgamento religioso, perante Anás, registrado lá em João 18, 12 a 14 e 19 a 24. Ainda que tenha acontecido em 2 momentos, conforme o gráfico anterior nos mostrou, no gráfico que eu li para vocês aqui, será também colocado aqui para você acompanhar.
devemos ver como um só julgamento pela ordem religiosa dos principais sacerdotes que compunham o Sinédrio, né? Ainda que foi em duas partes, mas foi um julgamento só, né? Conforme o relato de João, o Senhor Jesus foi primeiramente levado à presença de Anás e depois foi levado à presença de Caifás, né? Um dos homens mais poderosos, Anás era um dos homens mais poderosos de sua época, o que fica evidente pelo fato de que Jesus foi levado primeiramente a ele. Anás havia sido sumo sacerdote segundo os turnos do sumo sacerdócio há 20 anos, antes de tudo isso ter acontecido com o Senhor Jesus, né? Entre os anos 7 e 14 depois de Cristo, ainda da era cristã. Fora sucedido por 5 de seus filhos e agora era a vez de seu genro, Caifás, exercer o sacerdócio, o sumo sacerdócio. Era um negócio de família e era um negócio inescrupuloso. Eles conseguiram fazer de algo sagrado algo profano. Eles profanaram o sacerdócio, o sumo sacerdócio. Assim eles transformaram esse ofício em um negócio muito lucrativo, explorando o sistema de ofertas, tributos e atividades dos cambistas do templo naquela época. Eliminar Jesus Cristo era uma questão de sobrevivência, porque Jesus Cristo estava trazendo problemas e prejuízos aos negócios do templo. Conforme nós vemos lá em João 18,14, dá a entender que quando deliberaram em conselho, Caifás declarou aos judeus ser conveniente morrer um homem pelo povo, né, a fim de aplacar o tumulto. E certamente ele já tinha em mente quem era esse homem. Estando Jesus ali diante de Anás, este o inquiriu quanto aos seus discípulos e os seus ensinamentos, ao que Cristo respondeu que nunca agira e ensinara de forma oculta, mas publicamente, nas sinagogas e na presença dos judeus. E que se Anás quisesse perguntar ali para os seus discípulos, eles haveriam de confirmar tudo o que Jesus havia lhes ensinado. Nesse momento, então, o guarda deu um tapa em Jesus, porque ele considerou que Jesus estava sendo desrespeitoso para com Anás, né? E Cristo replicou, questionando em que ele tinha respondido mal, né? Em que eu estou respondendo mal, se eu estou falando a verdade, né? Em seguida, Anás encaminhou Jesus para o seu genro Caifás, conforme João 18, 24. Né? Então, nós vamos agora para a segunda parte. E isso aconteceu no começo da madrugada, por volta ali da meia-noite, 1h da manhã, mais ou menos. Ele ficou ali na presença de Anás. Lucas vai nos dizer que houve um intervalo de mais ou menos 1h, né? Aí houve um intervalo e aí ele foi encaminhado para a casa de Caifás, né? Então nós temos a segunda parte do julgamento religioso, que foi perante Caifás e o Sinédrio. Caifás era o presidente do Sinédrio, era o sumo sacerdote naquele ano, né? Conforme os versículos 57 a 68 de Mateus 26. Vamos lá então. Diz o versículo 57, e os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se haviam reunido os escribas e os anciãos. O fato de se ter levado primeiramente a Anás indica a influência nefasta e o controle que este homem exercia sobre os negócios religiosos e políticos ali de sua época, né? Caifás já estava com os escribas e anciãos esperando por Jesus. Versículo 58 diz que, mas Pedro o seguia de longe até o pátio do sumo sacerdote, tendo entrado, assentou-se entre os serventuários para ver o fim, para ver o que ia acontecer, né? Possivelmente as casas de Anás e Caifás eram próximas e até mesmo compartilhavam o mesmo pátio, como era o costume naquela época em que os filhos morassem próximos aos seus pais. Pedro e João, conforme João 18,15, acompanhava de longe, e quando chegou ao pátio da casa de Caifás, aproximou-se dos serviçais que estavam ao redor do fogo para aquentar-se, porque a noite estava fria, né? Curiosidade, impulso para manter a sua palavra,
em não abandonar o Senhor Jesus, seja qual for o motivo, ali estava Pedro, a poucos instantes de negar a Cristo, como nós veremos no próximo texto, versículos 69 a 75. Versículo 59 diz: Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus a fim de o condenarem à morte. O pastor John MacArthur Jr. ele afirma que o sinédrio era padronizado conforme aquele conselho que Moisés nomeou para ajudá-lo na administração de Israel, conforme está registrado em Números 11 e 16, composto por 71 membros, né? 70 anciãos, mais Moisés, 71. Né? O Sinédrio também tinha 71 membros, sendo que 24 eram os principais sacerdotes, né? Cabeças das divisões sacerdotais, conforme 1 Crônicas 24:4 e Apocalipse 4:4, mais 46 anciãos escolhidos dentre os escribas, fariseus e saduceus. O sumo sacerdote era tanto um supervisor quanto um membro de votação do Sinédrio, e assim chegava-se então ao número de 71 membros no Sinédrio, comandados ali naquele ano por Caifás. O Sinédrio era um grupo corrupto. Não devia ser, mas era. Alguém conseguia tornar-se parte dele pagando propinas e de acordo com a conveniência também. Se era uma pessoa influente, eles davam um jeito de colocá-lo no Sinédrio. Todo o julgamento de Cristo não passou de uma farsa, de uma conspiração. Não havia qualquer intenção de dar a Jesus um julgamento justo. Mentiras foram ditas a respeito dele e não acharam, apesar de se terem apresentado muitas testemunhas falsas, diz o versículo 60, parte A. Testemunhas falsas certamente compradas por suborno acusaram o Senhor Jesus. Nunca houve na história do direito um arremedo de justiça tão deplorável quanto este. Vários aspectos técnicos foram violados aqui. Primeiro, o primeiro aspecto é que não era permitido fazer julgamento à noite, principalmente um que envolvesse a pena capital. Jesus foi julgado e condenado entre 1h da manhã e as 3h da manhã daquela sexta-feira. Outro aspecto que foi violado, outro aspecto técnico que foi violado é que não se podia sequer iniciar um processo que envolvesse pena de morte na véspera da Páscoa. E Jesus foi executado nessa festa. 3. Ele foi preso por conta de um acordo e suborno. 4. De Jesus foi requerido que ele se auto-incriminasse. 5. Em caso de pena capital, a lei judaica não permitia que o réu fosse sentenciado à morte no mesmo dia em que for acusado. Tal deveria acontecer somente no dia seguinte. Nenhum desses aspectos técnicos legais teve valor, pois, como está registrado em João 11, 47 a 53, eles já haviam resolvido e determinado matá-lo. Era uma conspiração, não foi um julgamento, foi uma conspiração. Prosseguindo, os versículos 60, parte B e 61. Mas, afinal, compareceram duas testemunhas afirmando. Este disse: posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Herodes o Grande havia iniciado uma restauração no templo de Jerusalém que acabara recebendo o seu nome. O templo de Jerusalém ficou conhecido como Templo de Herodes. Durante 46 anos o templo de Herodes estava em obras. Você pode ver isso lá em João 2:20. As palavras de Jesus referente ao seu próprio corpo foram distorcidas por eles. E diz o versículo 62 e 63, parte A, e levantando-se o sumo sacerdote perguntou a Jesus: nada respondes ao que estes depõem contra ti? Jesus, porém, guardou silêncio. Jesus poderia muito bem ter desmascarado essa farsa, ou mesmo fazer descer fogo do céu, acabando, um fogo abrasador, acabando com todos eles ali.
com aqueles iníquos gananciosos, mas em vez disso, ele respondeu com um absoluto silêncio. Ele não tinha nenhuma obrigação de testemunhar contra si. Contudo, nunca podemos perder de vista que tudo isso deveria ser assim, pois Isaías profetizara que ele seria oprimido e humilhado e não abriria a sua boca diante dos seus executores, tal como uma ovelha muda não abriria a sua boca para se defender. Isaías 53, 7 nos mostram isso. Né? No versículo 63, parte B, o sumo sacerdote lhe disse: eu te conjuro pelo Deus vivo que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Caifás ficou desesperado, pois esperava que ele fosse reagir, e como isso não aconteceu, ele ficou em silêncio. Então Caifás colocou Jesus sob juramento pelo Deus vivo e disse para ele dizer a todos que estavam ali que ele era o Cristo, o Filho de Deus vivo. O que soaria como blasfêmia aos ouvidos perversos deles, era a mais pura e cristalina verdade a respeito de Jesus. E por essa razão, o Senhor Jesus respondeu-lhes, diz o verso 64, tu disseste. Diante de todas as mentiras que pareciam verdade para aqueles inescrupulosos, Cristo se calou, pois não se via obrigado a produzir provas contra si mesmo. Mas quando a verdade foi dita, ele, que é a verdade, ao ser arguído sobre ela, não podia se calar. A verdade exige posicionamento, irmãos. A verdade exige posicionamento. Ele não somente respondeu à pergunta de Caifás, como ainda explanou sobre sua glória, dizendo: entretanto, eu vos declaro que, desde agora, vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Essas palavras de Jesus, registradas no versículo 64, devem ser interpretadas à luz de Hebreus 12, 1 a 3. Especialmente o versículo 2 de Hebreus 12, que diz, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Enquanto ali estava sofrendo, Jesus vislumbrou a glória que sempre teve junto do Pai e para a qual voltaria, e da qual voltará para triunfar sobre os seus inimigos. Por isso ele enfrentou a cruz. Versículo 65, parte A. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: blasfemou! Caifás tinha tudo o que precisava para incriminar a Jesus. Afinal, ele havia confirmado aquilo do que fora acusado, a saber, dizer que era Deus. O que soou como blasfêmia aos ouvidos de Caifás era a mais pura verdade. Numa cena grotescamente teatral, Caifás, primeiro, ele revela-se um hipócrita ao rasgar as suas vestes, porque essa atitude de rasgar as vestes está sempre relacionada ao zelo pelas coisas de Deus. E Caifás estava pouco preocupado com isso. Em segundo lugar, ele acusou perversamente Jesus de blasfêmia. Terceiro, manipulou os seus cúmplices, pondo em seus lábios as palavras que ele queria ouvir quando lhes perguntou: que necessidade mais temos de testemunhas? Eis que ouvistes agora a blasfêmia. Que vos parece? Responderam eles: é réu de morte. Versículos 65b e 66. Caifás exulta em ver-se vitorioso em seus planos nefastos e iníquos. Obtiveram por unanimidade a sentença que tão ardilosamente tramaram dias antes e que só precisava parecer ter sido um julgamento justo. Então, diz o verso 67, parte A, uns cuspiram-lhe no rosto e outros davam murros e outros o esbofeteavam. A crueldade desses homens é impressionante. Cusparadas, murros, bofetadas,
tudo para causar humilhação e dor. Aquele que nunca fizeram mal a ninguém, que sempre socorreu o angustiado e que demonstrou compaixão curando enfermos, perdoando arrependidos, sofria tudo. Sofria tudo isso. E seu sofrimento haveria de ser ainda pior que isso. Eles ainda o escarneceram dizendo: profetiza-nos, ó Cristo, quem é que te bateu? Mateus, versículos 67b e 68. Lucas diz que eles puseram uma venda nos olhos de Jesus. Você pode ver isso aí em Lucas 22, 64. Enquanto o maltratavam. E jocosa e zombeteiramente o chamavam de Cristo. Eles não estavam aqui reconhecendo ele como Cristo, mas estavam zombando dele. E pediram-lhe que então profetizasse, isto é, que dissesse qual deles é quem estava batendo nele. Ele sabia muito bem, mesmo de olhos fechados, vendados, ele sabia muito bem quem fazia isso. Zombaram do nosso Cristo. Assim se cumpriam em Cristo as seguintes profecias registradas lá no Salmo 22, 6 e 7, Isaías 50, verso 6 e Isaías 53, todo o capítulo. Temos aqui algumas aplicações práticas para nós. Né? Diante da mentira e calúnia, não se defenda. Deus fará isso por você. Cuide do seu caráter. Da sua reputação, Deus cuidará. Diante da verdade, posicione-se. Porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. 2 Coríntios 13, 8. Quando você estiver passando por aflições por amor a Cristo, vislumbre a glória, assim como Ele fez. Isso evitará que você se perca no meio das dores e das injustiças. Para a reflexão, uma questão para a reflexão aí. Por que coisas ruins acontecem a pessoas boas? E isso só aconteceu uma vez na história. E foi com aquele que realmente era bom. O único realmente bom. Quando uma coisa ruim acontece conosco, nós devemos entender que coisas ruins estão acontecendo com pessoas ruins. Bom, somente o Senhor Jesus. Chegamos aqui ao final do nosso estudo. Que Deus abençoe. E na sequência você já vai encontrar aí o capítulo 26, versículos 69 a 75, falando sobre as 3 vezes que Pedro negou o Senhor Jesus. Bom estudo, que Deus o abençoe e o enriqueça espiritualmente sempre. Amém.